Olá, bom dia, 6 horas em ponto e essa bancada aqui, ó, já esperando por você, 11 de junho. Olha, tem uma data muito especial e daqui a pouquinho vou falar sobre ela, hein? E hoje, gente, é sexta-feira, que coisa mais linda. A gente adora estar aqui de segunda a sexta, mas sexta-feira é um dia especial, né? Bom dia, professor. Põe especial nisso, né? É muito bom, porque logo já vem o sábado pode dormir um pouquinho mais, né? Isso é muito gostoso. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia ao Kleber Lima, bom dia a você que nos acompanha no programa de hoje durante toda a semana. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, uma audiência que está só subindo cada vez mais. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia, Luciana, bom dia, professor Haroldo, bom dia a você que nos honra com a sua audiência todos os dias aí da sua casa, tá bom? Bom dia, boa semana, bom fim de semana. Kleber, esse coraçãozinho aí que você fez no Capricho, reforçou sabe o quê? Gente, amanhã é o dia mais romântico do nosso calendário. Opa, Kleber, professor, é dia dos namorados, gente. Ó, você que está em casa, pelo amor de Deus, seja namorado, seja marido, seja colega, não vai esquecer que tem o dia dos namorados, aquele jantarzinho romântico, um presentinho, uma declaração com de certeza. amor. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando, Sejam gente? gentis. É para vocês também, viu? Eu já comprei quem meu quer o seu presente. par aí, ó, tem que caprichar. Comprou o presente já? Já comprei meu presente. Ó lá, viu? Faça esse gesto, as mulheres adoram, os homens também gostam, eles não confessam não, mas eles gostam de ser Adoro. mimados, hein? Adoro! E quem tá solteiro ainda dá tempo. Ó, professor, mas professor, claro que dá, dá depende da habilidade, né? Então, não é isso para que eu ia qualquer um, perguntar tá pra entendendo? ti. É. Isso que eu ia perguntar pra ti. Claro que dá tempo, Dá mas depende tempo muito ainda? do chaveco, da conversa. Aliás, o telespectador que estiver solteiro podia mandar mensagem pra gente aqui. A gente vai fazer um namoro na TV Namoro hoje. na aqui. TV. Ai, adoro, tem muita gente. É. Gente, eu escutei algo aqui que eu preciso compartilhar, viu? Isso é coisa de Verônica não, Raquel. Coisa de Verônica Voz Raquel. celestial. Sabe o que ela disse? Poderosa. Não, ela disse uma coisa impressionante, gente. Ela não vai ficar esperando o presente de ninguém. Ela mesma vai se presentear porque ela se ama. Ela é namorada dela mesma Mas também. você vai esperar o quê de alguém do signo de leão? Não podia ser tem como, diferente, Mas a né? Verônica vai ganhar 2 presentes, então, o dela própria e o outro, com certeza. É. Então, ó, o recado foi dado, Aí, hein, maridão, gente? se não der também, segunda-feira, Depois saberemos, dessa, né? depois dessa, né? Com certeza. Bom, gente, agora acabou o romantismo aqui, né? Agora a gente vai de assunto polêmico, né? Porque, olha, Vários hoje estamos recheados. Mas antes, não, vamos pegar leve um pouquinho ainda, porque a gente estava falando aqui do Dia dos Namorados, e aí tem um friozinho que parece que está chegando. Vamos ver, então, se chegou através até mesmo das câmeras da CEMOB. Ah, o vento deve estar chegando daqui a pouquinho, viu? Porque, Kleber, será um friozinho aí do sul chegando? Vento sul. Vento sul, que imagem linda, tem um cenário mais cinzento aí, a gente vê o Bonita trecho hoje, lá hein? do Centro de Eventos do Pantanal, fica mais demarcado ali, né, as luzes, né, a iluminação que nós temos. Ainda está no lusco-fusco da aurora, né? Exatamente, esse amanhecer tá lindo demais, Tá, olha, bonito. parece uma pintura, quero ficar olhando para esse dia maravilhoso. Eu gosto do frio, não é todo mundo que gosta do frio não, principalmente cuiabano, não é muito fã do frio não, né? Quase Tá Londres. fria. Olha, nem tá frio, gente, são 23 Hoje graus. hoje que é dia de tomar banho, É, entendeu? Porque aproveita. amanhã vai esfriar, Miguel gente. Sutil, não, gente, toma banho que é dia dos namorados, pelo amor de Deus. Ó, Avenida Miguel Sutil, o trânsito ali, ó, tá bem tranquilo Você vê ainda. que está mais nublado hoje, né? Está mais escuro, a iluminação está sobressaindo nas imagens. É. Muito mais escuro, nem parece que é o amanhecer, tá parecendo aí que é o entardecer, né? Por volta de umas 6 horas da tarde. Ali na minha Parque região. das Águas tá um pouquinho mais claro Onde ali. o sol chega primeiro ali, né? Exatamente. Olha também essa luz, nós não estamos habituados com exatamente essa luz. E claro, gente, o frio quase nunca visita aqui, né? Então a gente tem uma iluminação diferente, Gloriosa natural. Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, o trânsito muito tranquilo aí na Avenida André Maggi, a gente tem aí um outro ângulo muito tranquilo. Essa é a Hélio Ribeiro. Exatamente, desculpa, obrigada, viu, Kleber? Hélio Ribeiro, Avenida Hélio Ribeiro. Não tem trânsito hoje aí, não. Será que sexta-feira está mais leve? Está mais leve esse trânsito hoje, não está não? Do que nós estamos habituados aqui. Despraiado, bom, em um trecho sempre Eu mais passo aí todo dia movimentado, cedo. né? É o Hoje caminho eu da passei roça. Passei com frio. É o caminho da De roça, motinha. professor. É. Mas veio de moto hoje? Vim de moto. Eu venho todos os Corajoso, dias, hein? né?
É paranaense, né, Kleber? Não sou tem um sangue paranaense, paranaense. sou Não, mas tem cuiabano. meio sangue aí, tem um meio sangue aí. Tem meio sangue, não mamãe. Não é PO. Mamãe, Não é por origem cuiabana. mamãe curitibana, mamãe de Curitiba, do Paraná. E papai daqui, de Chapecruz, Tem um cuiabano. DNA resistente aí aos ventos do sul, né, Kleber? né? É A. Era quando, né? Tá vendo meu jeito? Ah, peraí. Gente, olha- Agora que é esse? Olha que imagem belíssima da Avenida do CPA. Tá ventando já, Tá olha ventando lá. um vento daquele que assovia. Que delícia, dá vontade de apresentar o NF lá, da Avenida do CPA, levando esse vento geladinho, porque, gente, eu sou uma apaixonada pelo frio. Repórter também, né? Repórter também tá com... Além de apresentadora, é uma multitarefática, faz tudo ao mesmo tempo. É uma trégua e tanto, viu? Um tempinho desse pro Multitarefática, repórter. vamos alcunhar essa palavra. Obrigada, professor, obrigada. Mas, gente, olha, não, é sério, a gente estava precisando, viu, de que o calor fosse embora um pouquinho, embora a umidade relativa do ar com o tempo frio, né, diminui, fica mais seco ainda o tempo, né? Mas isso é só por conta exatamente do Dia dos Namorados, para ficar mais apaixonante ainda o Dia dos Namorados. Aí quando for domingo, no finalzinho da tarde, esse frio vai Para embora. as pessoas tirarem entendeu? aquelas roupas bonitas do armário, né? Tem que cheirando lavar naftalina. antes, viu? Porque olha... Gente, olha essa imagem. Eu não tinha visto esse ângulo ainda ali do Círculo Militar, passando ali pela Avenida Miguel Sutil. Olha, a avenida também está nesse trecho aí, o trânsito está tranquilo também, viu? Mas eu estou apaixonada aqui pela essa imagem, Quem tira por umas esse fotos céu. muito bonitas, mas faz tempo que não posta, é o Kleber, sabia? Já tirei muito, verdade. Muitas fotos muito bonitas de entardecer. Precisamos, então, Eu me conhecer especializei esse em pôr do acervo, sol. hein? Precisamos conhecer esse acervo, então, viu, E Kleber? que é um especialista em foto é o Mike Toscano, que Mike esse aí é show, Toscano, né? Já grande. é premiado, né? Nesse horário, a gente percebe ali as luzes acesas, né, dos condomínios ali. Nesse horário, geralmente, não precisa, não tem tanta necessidade. Mas hoje, como está mais escurinho, ó, tá todo mundo acendendo a luz. Mas eu me Nesse inspirei no amanhecer, Fabrício Rodrigues, viu? Ah, ele é maravilhoso. Que era da Minha Sacada, uma série que Da ele fazia, Minha da Minha Sacada. Sacada. Eu comecei a fazer Legal. por incentivo dele e me apaixonei. Vamos encerrar por aqui com essa imagem linda desse céu, te inspirando aí para ficar mais romântico, porque o frio tá chegando Seu e amanhã shopping estação? é Dia dos Namorados. Pode É. passar no shopping, fazer uma comprinha, comprar aquele presente. Verônica Raquel, acho que vai Ali comprar o estamos na dela área assim do que sair Haroldo, daqui. né? Olha lá a Sabrina fazendo caminhada. É, na área do Haroldo. É Também minha vi. área ali. Ali é meu bairro, cara, entendeu? seu pedaço. É meu pedaço. Antigamente tinha muito isso em Cuiabá, sabia? É, turma da Cruz Preta, turma do Quilombo. Cruz Ah, credo, vou né? ter. Ah, lembra? Tinha Catissá, que era chefe de turma. Tudo isso na minha época, na década de Catiçá, 70, Catiçá. na década de 80. Aí depois veio o Mingau. Aí veio Mingau. E os nomes que a gente não pode falar no isso, horário. exatamente. E hoje são Uma época as boa, facções. rapaz. Evoluiu para facção. Entendeu? Aí começou a facção. Gente, olha essa imagem lá na Avenida Isaac Povas. Lá está movimentado já. Bom, aí é sempre um trecho, né, de estrangulamento do trânsito. Vamos aí, é o giro das 42 câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana. Cuidado aí, Big gente. Brother é esse. Cuidado aí com o que você está fazendo dentro do seu veículo, viu? essas Porque câmeras o são- zoom é poderoso. Agora aí um trecho da Avenida Fernando Correia da Costa, que o Kleber já deu uma aula aqui pra gente, né, de como surgiu a Fernando Correia. Eu não vou nem falar do ônibus, porque vocês falam que eu sou apaixonada por acho ônibus, que- né? Já vi gostar de Vamos uma hora fazer uma matéria com ela dentro do ônibus. Dentro do ônibus. né? Botar uma câmera fixa nela assim, para ela dentro do ônibus, para ver as expressões de alegria que ela vai fazer. Mas já Percorrendo fiz. as ruas de Cuiabá dentro do ônibus. Mas já fiz, viu? Já fiz. Olha, como repórter já entrei muito em ônibus, viu? Bom, gente, vamos tocando agora, porque vamos mudar um Vambora. pouquinho de assunto, que não é romântico. A gente falou aqui do Dia dos Namorados. Agora acabou o romantismo, porque a gente vai falar, sabe, do quê? Da nova operação em relação a um possível superfaturamento na compra de medicamentos por parte da Prefeitura de Cuiabá. A segunda fase da operação Overprice aconteceu ontem. Vamos conferir então na reportagem todos os detalhes, né, que levou a essa segunda fase da operação.
A segunda fase da operação foi deflagrada pelo Ministério Público através do GAECO, em conjunto com a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, e foi provocada após a auditoria realizada pelo DENASUS, que é o Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde. A primeira operação, Overprice, ocorreu em outubro do ano passado, mas nessa segunda fase, nenhuma nova prova foi coletada. Por isso, não envolveu mandados de busca e apreensão, nem tampouco prisões. Apenas medidas cautelares que impedem servidores da saúde de Cuiabá a terem contato com a administração pública. O delegado Eduardo Botelho aponta ainda que desde a primeira fase da operação, provas já haviam sido coletadas, identificando diversas irregularidades em procedimentos licitatórios, envolvendo ao menos 3 empresas que forneceram medicamentos à Prefeitura de Cuiabá, por meio de dispensa de licitação, durante o período da pandemia da Covid-19. E através do DENASUS, 3 principais irregularidades foram encontradas. Em relação à segunda fase, ela foi deflagrada a partir de auditoria realizada pelo DENASUS, que na verdade é o Departamento de Auditoria do Ministério da Saúde. Esse foi o grande diferencial, porque houve uma auditoria por parte do próprio Ministério da Saúde que serviu de base para essa deflagração na data de hoje. A Polícia Civil não pode divulgar os nomes dos envolvidos, sendo esta operação em maior peso envolvendo servidores públicos do município. Na primeira fase, incluiu também empresários. E chama a atenção da auditoria, então, o volume excedente de medicamentos, sobrepreço e os grupos de substâncias adquiridos. Houve 3 apontamentos, basicamente. Sobrepreço na aquisição de certos medicamentos, aquisição de medicamentos além do consumo mensal da própria secretaria, acarretando assim um possível vencimento sem sua distribuição ao público, o que ratifica, em parte, o que foi localizado, acho que no mês retrasado, em relação àquele depósito de medicamentos da Prefeitura Municipal. Apesar de existir uma dispensa de licitação baseada na aquisição de medicamentos de combate ao Covid, nessa dispensa foram adquiridas medicações que não são utilizadas no combate à pandemia. O quantitativo existe, só que ele está em sigilo. No momento oportuno, será dada publicidade a ele. Após a representação dos delegados da DECORN e dos promotores e também o Poder Judiciário determinou que os 4 servidores investigados à época dos fatos, possivelmente envolvidos com a organização criminosa, cumpram as medidas cautelares. Ainda a DECORN dá andamento com novos interrogatórios dos suspeitos, que ainda não foram ouvidos, para a finalização e envio do inquérito policial ao Poder Judiciário, uma vez que todas as provas técnicas já foram produzidas em conjunto com o Ministério da Saúde. Houve a representação cautelar e a respectiva decretação por parte do Poder Judiciário, por parte da 7ª Vara, consubstanciado no que foi colhido até o presente momento. É uma realidade parcial do que aconteceu até agora. Nada impede que daqui para frente sejam decretadas medidas mais graves. Isso é possível, sim. Situação, hein? Mas olha só, o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, já teceu aí suas declarações, suas ponderações em relação a essa segunda fase da operação. Vamos conferir as declarações, então, do gestor municipal. A DECORN está toda hora, não querendo atacar a instituição, não ataca a instituição, mas algumas ações da instituição e de alguns membros da instituição, mas toda hora que a Prefeitura de Cuiabá, certo, vem com grandes notícias para a cidade, acontece fatos estranhos, mas se for de conduta de servidor, se for algo que venha a desabonar a nossa gestão, tem todo o meu apoio, tem toda a minha colaboração e a minha determinação é ser colaborativo com todas as ações de investigação e transparência. A instituição sempre são inatacáveis. Membros que compõem as instituições é que são passíveis de abusos, né? Então tem alguns membros dessa instituição que já tem indícios muito fortes de abusos e de perseguição com o intuito de atingir o prefeito e a gestão Emanuel Pinheiro. Mas, em breve,
eu vou me manifestar sobre isso. A gestão já tinha suspendido, e desde a primeira operação, se não me engano, em outubro do ano passado, no auge da eleição, nós já tínhamos determinado a suspensão do pagamento a essa empresa. Então, só para vocês verem, entendeu? Me falaram que pediram afastamento de servidores que já nem do quadro são mais, já foram exonerados lá atrás, inclusive teve parece que um caso a pedido. Então, por isso que eu quero entender bem, deixa eu entender bem, aí eu vou me manifestar melhor. Bem, nós ouvimos aí as declarações do prefeito Emanuel Pinheiro, tentando aí desqualificar essa segunda fase da operação. Só que aí, senhores pensadores, né, eu pergunto para vocês, tem um detalhe importante, será que o prefeito esqueceu que, assim como o delegado Eduardo Botelho explicou muito bem, Kleber, essa operação foi provocada de cima para baixo, lá do Ministério da Saúde, através de uma auditoria do DenaSUS. Ou seja, existe um órgão aí do governo federal que faz a auditoria, e foi através dessas informações, desta auditoria, desse trabalho minucioso de fiscalização, que deu origem à segunda fase dessa operação. Senhores, o prefeito precisaria se lembrar em relação a esse fato importante, porque ele está jogando a culpa aí no governador Mauro Mendes. Na verdade, existe um fundamento investigativo muito grande nesta operação Overprice, né? Porque, veja bem, é mais um escândalo de superfaturamento, né? Com acima de 90% os valores, compra completamente desnecessária de um volume, de um quantitativo muito grande de remédios, né? Para um uso num prazo de tempo muito curto, ou seja, sem logística alguma. Então, todos os indícios apontados pela delegacia, pela polícia, né, pelo processo investigatório, de que realmente houve sim superfaturamento, e as pessoas envolvidas devem dar depoimento, falar exatamente sobre isso, né, se defender com relação a essas acusações que são graves. Mais uma acusação muito grave. Mas o que mais me chama a atenção nesse caso é, sobretudo, o prefeito Emanuel Pinheiro se posicionar dizendo o seguinte, se colocando como vítima de perseguição por parte do DECOR e por parte do governo do estado de Mato Grosso. Ele se coloca nessa posição, dizendo o seguinte, quem criou a DECOR? Na sequência dessa entrevista, Kleber, Luciana e telespectador, ele levanta alguns questionamentos graves. Quem criou a DECOR? Por que a DECOR trata a prefeitura dessa forma e trata o governo do estado de Mato Grosso de forma diferenciada, considerando os escândalos que o próprio governo Mauro Mendes também tem, com compra de jatinho, desvio de 7 milhões de reais, enfim, essas histórias todas aí, ele acaba apontando e elencando alguns problemas com o governo. E deixa claro na sua fala que é assim, que ele não entende que há um dia atrás, pelo menos há 72 horas atrás, nós tivemos uma notícia boa por parte para a prefeitura, que produziu para ele, de certa forma, uma credibilidade política importante. Ele virou o cara da vacina. Nenel Vac. Exatamente. Conseguiu novas vacinas, né? Isso foi muito importante. Quer dizer, houve uma projeção política para ele e para o filho dele por conta exatamente desta ação. Fato. Isso incomoda a oposição? Então, quer dizer, incomoda a oposição, entre aspas, o seu desafeto número 1, no caso, o governador Mauro Mendes? Então, nesta medida, é este questionamento que ele está levantando. Quer dizer, logo após uma notícia boa dessa, vem uma notícia de investigação, vem uma notícia de perseguição. Então, ele está se colocando na posição de vítima nessa situação toda, que eu acho que precisa ser investigada. Kleber, vamos lembrar aqui que a DECOR ela foi criada no ano de 2019. À época, o ministro era Sérgio Moro, que houve, no caso, diretrizes para a criação dessas delegacias no combate à corrupção. Aí o prefeito vem e diz que a criação dessa delegacia foi responsabilidade do governador Mauro Mendes, já mal intencionado para investigar. Kleber, eu queria que você pudesse falar sobre isso. Luciana, eu vejo 3 aspectos que eu quero destacar sobre esse assunto. O primeiro deles é o seguinte: durante a pandemia, a maioria, eu diria que 99% das prefeituras do Brasil tiveram problemas com as aquisições. Por desespero, por não saber direito como lidar com aquela pressão da pandemia, fazendo dispensas de licitações que, aliás, foram liberadas pelo próprio governo federal. E muitos empresários mal intencionados se aproveitaram, inclusive, dessa lacuna. Eu acho que o grande desafio da investigação, professor, nesse primeiro momento, é separar o joio do trigo. Aquilo que foi má-fé dos empresários e aquilo que foi má-fé de servidores públicos. Há alguma má-fé, sim. Eu dou como exemplo aqui o caso de Rondonópolis, que a prefeitura de lá, na compra dos respiradores, que não eram respirador, comprou respirador e recebeu um monitor
de monitoramento cardíaco. Então, assim, houve claramente ali uma má-fé do fornecedor, a prefeitura tomou as providências e o empresário está preso, até hoje em Rondonópolis, há mais de ano. Então, acho que o desafio é esse, é separar o joio do trigo, poder determinar a responsabilidade de cada um. No aspecto segundo que eu quero levantar, que é essa postura do prefeito Emanuel Pinheiro, ele adotou isso como muleta, isso é uma estratégia política. Politiza todas as acusações contra mim, que é uma maneira de eu atenuar ou confundir, criar uma ambiguidade na cabeça das pessoas. O Lula foi mestre, campeão em usar isso, né? O Emanuel faz isso também, eu acho que faz, ele deve ter algum tipo de ganho com isso, mas a segunda parte da fala dele eu gostei mais. Diz, olha, investiga, quem não deve, prefeito, não teme, é um ditado popular antigo. Eu acho que a postura adequada do governante é mandar investigar e ao final da investigação, pedir calma para as pessoas e ao final da investigação tomar as providências que se devem. E o terceiro aspecto é que há males na vida que vem para o bem. A Prefeitura de Cuiabá teve um ganho enorme depois da primeira operação, que gerou o afastamento do ex-secretário, com a posse da secretária Ozenira. Praticamente tirou a Secretaria de Saúde das páginas policiais. Está rodando muito bem, que foi uma mudança provocada por essa crise. Então, toda crise, no final das contas, produz bons frutos. Eu entendo essa posição sua de separar, que é o grande desafio, né? O joio do trigo, separar empresário de servidor público nesse problema de superfaturamento. Mas será que isso é possível? Não é mais fácil, de certa forma, acreditar no entendimento do DECOR, né, da Delegacia de Corrupção, com relação à possibilidade de conluio entre eles, para que isso possa acontecer, do que necessariamente separá-los? Então, é o que as investigações vão dizer, separar o joio do trigo, inclusive nisso. Olha o que é crime comum, o que é crime de um, o que é crime de outro. Eu só acho que a gente precisa confiar na instituição. Eu, diferente do prefeito, acredito na investigação. Da DECOR. Olha só, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, depois nós vamos poder discorrer mais, né, sobre os comentários, sobre toda a análise, né, desse caso, mas agora nós vamos ao vivo com o repórter João Fernandes. João, você que está aí, né, como membro da CPI dos medicamentos da Câmara, a gente já mostrou aqui as declarações do prefeito em relação a essa segunda fase da operação e diz pra gente, vai haver algum tipo de desdobramento agora, provocado até pela segunda fase em relação à CPI dos medicamentos na Câmara de Vereadores? Bom dia para você, João. Oi, Luciana, bom dia para você, Kleber, professor Haroldo, para quem está em casa também, uma excelente, abençoada sexta-feira. Pois é, todo lado aqui de um dos membros da CPI, o Tenente Coronel Pacola, o vereador. Nessa fase agora, o desdobramento, qual que é, vereador? É pedir a cópia desse documento. Para que vocês querem esse documento na íntegra? Bom dia para o senhor, obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia a todos que nos acompanham. A solicitação da cópia não só desta fase, mas da primeira e segunda fase da operação, porque a detecção dos medicamentos vencidos pode ter sido somente a ponta do iceberg dos fatos. Então a gente tem possibilidades já vislumbradas, desde a compra superestimada, possíveis compras superfaturadas, recebimento de medicamentos próximo da data de vencimento, contratação de empresas para prestação de serviços que não foram ou que são em duplicidade. Então são várias as possibilidades quando o identificado dos medicamentos vencidos pode ter sido somente o fato que deu início para tudo isso. Você estava dizendo aqui fora do ar, o vencimento, o medicamento vencido é só a ponta do iceberg. Dali para baixo tem muito a discutir ainda, tem muito a ser investigado. Exatamente, ali é o efeito, a gente precisa descobrir a causa, né? Nós temos também problema com relação à parte sistêmica e operacional da Secretaria Municipal de Saúde de uso. Nós temos muitos pedidos de medicações na ponta, nos postos de saúde, de medicações que venceram. Então, qual que é a lógica de não ter na ponta algo que tem dentro do centro de distribuição de medicamento? Existem empresas contratadas com valores milionários para prestação de serviço de sistemas, justamente sistemas que não se comunicam, sistemas que não são integrados. E aí tudo isso precisa estar nos autos dessa investigação para que a gente possa, de fato, compreender o motivo pelo qual isso aconteceu. Ou seja, a CPI suspeita que essas empresas contratadas para prestar esse tipo de serviço não prestou serviço nenhum. Isso pode ter acontecido, vereador? Prestou serviço nenhum seria leviando a nossa parte dizer, mas que não cumpriram com as cláusulas contratuais, com certeza, com todas as cláusulas contratuais não fizeram. E a CPI,
ela é para a punição político-administrativa, o que não impede o encaminhamento dos autos, assim como nós estamos solicitando compartilhamento das informações da investigação da DECOR conosco, nós também iremos fazer com o Ministério Público, com a própria DECOR, se algo que nós encontrarmos ainda não estiver em outras investigações. Esse ofício já foi encaminhado, portanto, para a Delegacia Especializada de Combate à Corrupção. Recebendo esse documento, ele será analisado. Outras pessoas poderão ser convocadas a prestarem depoimento? Várias outras pessoas irão ser convocadas. Lembrando que o objetivo dessa CPI já está traçado, que é, além de identificar, punir os envolvidos e tentar ressarcir ao erário todos esses medicamentos vencidos, é também identificar hoje qual o volume de medicamento que nós temos dentro do CDMIC e dar uma condução para que não ocorra um vencimento maior e também propor ao final uma solução permanente, de que se estabeleça dentro da Secretaria Municipal de Saúde um protocolo, talvez até com audiência pública ou prestação, um portal de anticompra, ou seja, para que não aconteça novamente compras superestimadas ou como aconteceu aí. E o que o contribuinte, o morador espera que no final, né, quem errou ou quem comprou isso indevidamente pague de alguma forma, né, vereador? Exatamente, a DECOR já fez o bloqueio de R$2.100.000, né, nessa fase da operação, justamente para que o bloqueio? Para garantir que, se comprovada a responsabilidade dessas pessoas e das empresas envolvidas, o erário seja ressarcido. Nós ainda não conseguimos concluir toda a mineração dos dados, mas nós estimamos aí algo em torno de 4 a 8 milhões de medicamentos que foram vencidos e alguém precisa pagar por isso, né? Só para encerrar da minha parte aqui, que eu vou passar para o estúdio também, para o Kleber e para o professor Haroldo, precisa de um ofício para pedir esse documento? A CPI já não tinha que ter esse documento para continuar essa investigação? Por que tanta burocracia assim, vereador? Isso é o rito formal, né? A fase processual, ela tem que ser cumprida sob risco, inclusive, de lá na frente tornar nulo qualquer ato da investigação. Então é um rito formal, ele não tem como, a não ser logicamente que a DECOR ou o Ministério Público entenda assim como nós vamos fazer, independente do Ministério Público ou a DECOR manifestar, nós iremos encaminhar, porque contrário, né? Esse é a razão de existir desses órgãos. A CPI, ela só tem atribuição de fazer a punição político-administrativa. O que é civil, o que é criminal, nós temos que encaminhar e aí nós vamos fazer independente de ofício ou não do Ministério Público ou da Polícia Civil. A verdade é que muito dinheiro foi jogado fora junto com esses medicamentos que se perderam, né, que foram perdidos. Luciana, Kleber, professor Haroldo, pode perguntar que eu passo aqui a questão para o vereador, o Tenente Coronel Pacola. Olha, João, eu gostaria de saber se a CPI dos medicamentos vai convocar, né, vai convidar o delegado Eduardo Botelho, né, para prestar esclarecimentos à CPI. É que um dos fatos aí, como a gente ouviu as declarações do prefeito, ele está questionando a integridade desta delegacia, tem um delegado à frente, né, que está investigando toda essa questão envolvendo o superfaturamento de até 90% da compra dos medicamentos. Pode haver a convocação, convite ao delegado Eduardo Botelho? A Luciana pergunta se pode haver o convite à convocação do delegado Eduardo Botelho, o vereador. Podemos sim fazer a convocação daqueles que nós entendermos que possa ser necessário para elucidar os fatos. Com relação à vinda ou não do delegado, ele não está no rol de interessados até o momento, né? Mas se em algum momento nós entendemos que precisa vir, para nós, nesse momento, não vemos a necessidade dele estar vindo prestar qualquer tipo de esclarecimento. Nós precisamos dos autos e, se alguma dúvida surgir, aí sim nós podemos fazer, tanto por convocação de depoimento, quanto por requerimento mesmo, para que ele formalize a resposta em cima dos quesitos que nós temos interesse. Ok, Luciana. João, muito obrigada, viu, pelas informações. Daqui a pouquinho nós voltamos ao vivo com você, ainda com outras informações. Bem, nós vimos aí as declarações, né, do membro da CPI dos medicamentos. Aliás, o vereador Pacola, né, brigou muito. Ele queria ser o relator dessa comissão, né, Kleber, né, professor? Sim. Está tentando fazer um bom trabalho, uma investigação séria, até porque é preciso. Imagina que só nessa segunda fase o apontamento é de que houve um excedente 3 vezes ou até 5 vezes maior do que o necessário. Medicamentos esses que podem vencer se chegarem ou se chegaram aqui a Cuiabá. A gente
gente viu aquele trabalho dos vereadores que mostrou aquela quantidade absurda de medicamentos vencidos, enquanto a população implorando por um medicamento simples nas unidades básicas de saúde. Inclusive, gente, essa operação aí tem uma questão muito séria que vocês discutiram aqui, é que a compra desses medicamentos, com a dispensa de licitação, tudo bem, era legal se fosse apenas medicamentos do kit Covid, mas não foi isso que aconteceu nessa aquisição, viu? Medicamentos que nada tem a ver com a Covid. Exatamente. Este é um dos graves problemas, né? Inclusive medicamentos importantíssimos no momento, numa fase da pandemia aqui no estado do Mato Grosso, aqui em Cuiabá, que eram os insumos do kit intubação. Quer dizer, algo extremamente necessário. Né? Mas o Pacola, o vereador Pacola, é uma das poucas esperanças que nós temos nesta CPI para que não acabe em pizza. Né? Importante isso, essa leitura que ele nos trouxe aí. E eu volto a ressaltar a questão da possibilidade de conluio entre o privado e o público nesta ação que resultou exatamente nesta CPI aí dos medicamentos. Eu acho que servidor público, empresa, político, tudo junto, já num esquema, criando um estratagema, um esquema para poder desviar dinheiro público. Desse assunto, professor, eu concordo com o senhor o seguinte, não existe nenhum esquema de corrupção que ocorra sem envolvimento de várias pessoas. Senão não seria um esquema, era um furto, né? Então, quando há um esquema de corrupção, você sempre tem a participação de várias pessoas, a tal quadrilha, né? ou bando. O que eu estou insistindo é que é preciso ter muito zelo nessas investigações. Primeiro que eu não generalizo, que eu conheço casos em que o poder público foi enganado, talvez com participação de um ou outro servidor, mas não necessariamente com a participação dos gestores, dos secretários, do prefeito, etc., dos prefeitos, etc. e tal. Quero concordar com você também. Eu fiquei muitíssimo bem impressionado com o vereador Pacola, viu? Achei ele sensato, até pela formação dele, de policial, militar. Ele é tenente-coronel aposentado da reserva da Polícia Militar, né? Ele teve que ir para a reserva remunerada depois que foi eleito. Mas, assim, muito sensato, muito ponderado, e vejo também uma outra esperança muito legal nessa legislatura da Câmara, que é essa vereadora aí, a Maísa Leão, que a gente vai voltar a falar dela depois aqui, quando a gente for falar de vacina para puérperas em Cuiabá. Olha, eu quero lembrar você que nesse momento, né, e durante o programa todo, fica aí o WhatsApp do programa A Notícia de Frente, é o momento para você participar, mandar a sua sugestão e a sua opinião. E agora a gente vai ler algumas mensagens aqui que chegam bem cedinho já para a gente, tá? Principalmente agora aqui, dessa questão dos medicamentos. Vamos à primeira mensagem dessa manhã, então. Bom dia, bancada. Luciana, como o prefeito Emanuel gosta de ser vítima, ele não deve nada com essa política nojenta, não dá para acreditar nele, só fica com picuinhas, blá, blá, blá. É o Claudir lá do Cochipó. Obrigada, viu? Comentário do Kleber segue a minha linha de raciocínio em relação à ação do Emanuel com relação às vacinas, ou seja, fazer da Covid briga política com Mauro Mendes. Mais uma mensagem aqui em relação ao prefeito ainda, que não explicou o aluguel daqueles drones superfaturados, além do paletó. Evaldo do Araés. Bem, gente, então a população está cobrando aqui esclarecimentos, né? Nesse momento, a sociedade, né, os eleitores querem saber exatamente a destinação correta dos recursos públicos. Olha, nós fomos surpreendidos aqui, barulhinho de chuva, é isso mesmo que eu estou ouvindo? Tá chovendo aí? Tá chovendo. Temos imagens aí, Verônica Raquel, porque essa chuva era bastante aguardada. Olha aí, Miguel Sutil, céu branquinho, parece que é uma chuva leve, né? Chuva com frio, e a temperatura agora vai cair, hein? Agora vai ficar bom, professor. Ótimo, Paranaense maravilha. Aqui, meio sangue, Olha aí, Cuiabano, não vai sentir o barulho frio, invadiu não. agora aqui. Que chuva deliciosa, a gente estava precisando. Ó, o Joãozinho abriu o estúdio, ó. Agradecer, obrigada, Senhor, por essa chuva, né? O tempo estava seco. Que delícia, final de semana diferente, um climinha aí para você, um presentaço aí nessa chuva maravilhosa. Outro trecho agora da Avenida do CPEL, Miguel Sutil? Miguel Sutil. Olha só, gente. Quem for pegar o trânsito, cuidado, né? Eu que estou de moto. Muita Você que atenção. tá de moto, te dou uma carona, professor. Não, eu vou tranquilo. Te dou uma carona.
Deixa Aqui o é raiz, professor rapaz. Esse negócio molhar de- as ideias, Kleber. Deixa ele molhar as ideias. A gente precisa refrescar a cabeça, refrescar a né? cabeça. Sexta-feira. Tem essa Eu não. preciso, professor. Eu confesso, olha, eu preciso, viu? Essa Ó, minha volta viagem, uma fiz uma viagem de chuva. moto para Campo Grande há pouco tempo atrás. Tudo que eu tinha que pegar, eu peguei. Que Neblina, trecho chuva, é esse tudo. que a gente estava mostrando? Ali tá, a imagem estava bem mais clara. 15 de novembro. Gente, sem CPA, né, perto da 15 igreja de São- novembro. não. 15 de novembro. novembro. Ali nem tem É, movimento. Achei que agora Tenente Coronel Duarte, né? 6h35 o movimento ali fosse estar maior, mas não está não. E cuidado aí, então, você que vai sair para trabalhar agora. A gente nem está acostumado com a chuva, esquecemos da chuva, né? E aí, para dirigir, fica um pouquinho mais arriscado. Muito cuidado, Fica. então. Vai mais devagar, sai mais cedo de casa. 6h35, dá tempo de chegar com folga ao trabalho, né? Essa imagem que nós temos linda também mostrando a chuva que está chegando, né? Em várias partes Olha aí a aqui região de do Haroldo. Cuiabá. Tomara que essa chuva, né, Cuiabá. seja em toda a capital. Mas depois a gente vê um rescaldo aí. E como de diria onde- o William Gomes, um dos maiores comunicadores do rádio que Mato Grosso já teve, ele falava assim, olha, cuidado com vento sul, gurizada, que vento sul é que mata velho. Saudoso William Gomes. Lembra do William? Haroldo? Pai Lembro. da jornalista Saudoso também, William Rádio Gomes. Lívia Cultura. Rabani. É isso aí. Da Lívia Rabani, pai da Lívia Rabani, jornalista. Trabalhou comigo no Cidade Alerta. Bom, gente, eu já dei uma refrescada aqui nas ideias, numa chuva dessa, né? E a gente vai continuar aqui falando sobre o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, porque nós temos agora outros materiais, outros assuntos pertinentes ao prefeito, já que ele esteve lá em Brasília junto com o presidente Jair Bolsonaro. Vamos conferir. Durante o lançamento das obras da Nova ET Ribeirão do Lipa, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, disse que ainda não foi notificado pelo Ministério Público Federal. O MPF é contra os jogos da Copa América durante a pandemia. Normal, é a preocupação que o Ministério Público tem mesmo, institucional. Eu acho que já está praticamente superado, o Supremo começou a julgar ontem, já tinha 3 votos favoráveis. Acho que é normal, o Ministério Público está no papel dele, entendeu? Então eu acho que isso aí faz parte. Emanuel Pinheiro também, inicialmente, era contra a realização das partidas da Copa América em Cuiabá, por ainda estarmos numa pandemia. Depois, o prefeito da capital condicionou: aceita as partidas, desde que o governo federal repasse vacinas contra a Covid a serem aplicadas na população cuiabana. Aliás, esta proposta foi feita presencialmente por Emanuel Pinheiro na última terça-feira em Brasília ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Meu negócio é Cuiabá, né? Eu faço tudo por Cuiabá. Eu quero atender a população, acho que Cuiabá merece ser compensada. É uma contrapartida que Cuiabá merece, vocês todos já sabem, já tomou repercussão nacional essa nossa iniciativa. O deputado federal Emanuelzinho está em Brasília continuando, né? Está articulando e conduzindo as articulações até o seu fechamento, que ficou para amanhã. A decisão da quantidade, já o ministro da Saúde, ao lado do Emanuelzinho, já confirmou que o presidente autorizou e agora falta definir a quantidade que será definida até amanhã. Eu fiz 2 propostas, né? A primeira eu fiz 2 propostas para imunizar toda a população cuiabana como compensação pela realização da Copa América aqui. A primeira são as vacinas de 2 doses, 640 mil doses de vacina, 647 mil doses de vacina. Se for a Janssen, e eu coloco isso no ofício que eu vou tornar público, o ofício que eu entreguei ao presidente Bolsonaro, entreguei nas mãos do presidente Bolsonaro e do ministro-chefe da Casa Civil, general Ramos. Se for uma dose só, como é o caso da Janssen, que chega hoje ao Brasil, cerca de 4 milhões de doses, só precisamos de 290 mil doses para vacinar toda a população cuiabana. Durante o encontro em Brasília, Jair Bolsonaro e Emanuel Pinheiro conversaram sobre as eleições 2022. Vale lembrar, Bolsonaro está sem partido e Emanuel ainda filiado ao MDB. Não, a gente trocou uma ideia rápida. Ele perguntou se eu era candidato a governador. Eu falei que eu teria que renunciar e meu compromisso é com Cuiabá. Eu teria muita dificuldade, a menos que o povo cuiabano entendesse aquilo que eu falo aqui, que eu vou fazer muito mais. Se eu for eleito como governador, eu farei muito mais por Cuiabá
até do que como prefeito. Aí ele perguntou se o meu vice era de minha confiança. Eu falei, o meu vice é o meu Mourão, tal. Ainda brinquei com ele. Eu falei, é de confiança total, é o irmão meu. Eu falei, vamos ver, eu estou vendo aí a decisão, papapá. Falei, vamos conversando, presidente. Conversa, política é a arte da conversa. Ainda no encontro em Brasília, participou o deputado federal Emanuelzinho, filho de Emanuel. Emanuelzinho é filiado ao PTB, partido de Roberto Jefferson, que já convidou Jair Bolsonaro para se filiar. Ele elogiou o Roberto Jefferson, entendeu? Foi colega dele, deputado federal, eles têm uma boa amizade. E são conversações, né? São conversações, eu acho que tem muita água passada debaixo da ponte. Kleber, vacinas, eleições, presidente da República, com você a palavra agora de toda essa análise. Olha, esse assunto é um assunto, hoje no Jornal Gazeta, até traz aqui um dos destaques do Jornal Gazeta, é o vice-prefeito, o Estopa, dizendo que está preparado para assumir, professor. Estou pronto. Ele é professor da Rede Municipal de Ensino, já foi secretário das administrações do Roberto França, do Mauro Mendes e agora do Emanuel Pinheiro. Foi os 4 anos do Mauro Mendes, os primeiros 4 do Emanuel e já está, ao que tudo indica, vai ficar toda essa outra gestão. Então, de fato, ele é um quadro preparado. Está num partido que é um dos partidos mais organizados hoje de Mato Grosso, que é o PV, que tem tido bons desempenhos e performance nas eleições municipais e estaduais e sinaliza claramente que o prefeito foi escolhido para a possibilidade do prefeito se desincompatibilizar para disputar o governo. O discurso do Emanuel Pinheiro, desde 2 semanas atrás, é de pré-candidato. Ele vem sempre com essa, o que eu estou fazendo, vou poder ajudar mais Cuiabá, se for governador. Acho que tem um equívoco no discurso dele, porque o governador é de Mato Grosso, o governador não é de Cuiabá, né? O governador tem responsabilidade com todo o estado, mas esse contraponto que ele faz, eu acho que é mais inteligente com o Mauro Mendes, acho que é mais inteligente para ele do que para o Mauro Mendes. Ele briga para cima, o Mauro briga para baixo. O Mauro já teve uma situação muito parecida com essa, quando ele polarizou com o governador Pedro Táxi. Como assim briga para cima e outro briga para baixo? Porque ele é prefeito. Se ele está brigando com o governador, ele está brigando para cima. Ah, entendi. Você está entendendo? Ele está brigando com o maior, ele está crescendo na briga. Estou entendendo. O maior brigar com o menor está descendo. Entendi. Né? Então, assim, eu acho que o ganho maior é para ele, porque ele entra num patamar superior. E ele até ironizou ontem isso na imprensa, dizendo que o negócio dele agora é falar com o presidente. Ele não fala com o governador. Mas eu entendo também o seguinte, que nesta polarização que ele faz com o governador perde. O governador Mauro perde ao ficar nessa polarização com o Emanuel Pinheiro, assim como o Pedro Táxi perdeu ao ficar nessa polarização com o Mauro Mendes, 2 anos atrás. Então é o mesmo filme com um enredo invertido dessa vez. Eu vou tratar de um outro ponto, esse é o aspecto político que o Kleber nos trouxe de forma brilhante. Eu vou tratar com relação às vacinas, né? O posicionamento com relação às vacinas. Existe uma preocupação muito grande por conta do recebimento dessas doses extras, que foi feita uma festa, de certa forma, há 2 dias atrás, né? Grande mérito por parte do prefeito Emanuel Pinheiro e do deputado federal Emanuelzinho, na esperança de nós termos doses extras aqui. Mas, com essa decisão que ninguém esperava, de que realmente o Brasil não está incluído na lista de doações dos Estados Unidos de 500 milhões de doses, realmente eu não sei, Kleber, Luciana e telespectador, de que forma o ministro da Saúde irá administrar essa logística e mandar essas vacinas extras para nós, não mexendo no Plano Nacional de Imunização. Porque muita gente, inclusive o próprio Ministério da Saúde, contava, de certa forma, né, com essa parte das doações americanas para o Brasil também. Não contemplando o Brasil, com a vacina Janssen, que vence agora dia 27, da onde vêm essas vacinas? Será que o que o Brasil vai produzir nos próximos anos será suficiente para poder atender, inclusive, essa reivindicação das cidades sede? Então, essa é uma pergunta que fica no ar. E a gente não tem essa posição ainda por parte do governo federal e eu tenho certeza que é uma pulga atrás da orelha do prefeito Emanuel Pinheiro. Bom, professor, essa após resposta... promessa do ministro. Está entendendo? Após o ministro prometeu, ele prometeu, tendo, entre aspas, garantias, né, de que realmente o Brasil estaria na lista dos Estados Unidos, mas não está. Quer dizer, como é que ele vai fazer agora?
Bom, Kleber, mas hoje teria essa resposta, né, do Ministério da Saúde. Tá Será que a gente prometida pode pra hoje. ter Prometida aí pra uma hoje. ré nessa decisão, Então, nesse assim, anúncio? se for, o professor Haroldo tem toda a razão. Então é uma contingência aí que é uma variável incontrolável, não estava programado. Né? Mas também não estava programado atender as cidades sede com as vacinas extras. Eu vejo que o problema, a gente disse aqui durante a semana que foi uma jogada muito inteligente do prefeito, que poderia ser muito conveniente para o presidente Bolsonaro, para ele dar uma resposta para a opinião pública nacional pelo fato de ter aceitado trazer a Copa América para cá no momento em que os demais países da América do Sul recusaram. Se a gente falar em Cuiabá, Brasília e Goiânia, a gente até que está falando assim, não é possível, porque o percentual ou o quantitativo de vacina não seria tão expressivo. O problema é o Rio de Janeiro. O problema é o Rio de Janeiro, que aí aumenta muito. Porque proporcionalmente tamanho, é muito mais, né? Ainda assim, eu acho que se levar em conta o que São Paulo prometeu vacinar 1 milhão de pessoas essa semana, não sei se conseguiu. Levando em conta esses desempenhos, eu ainda acho que é possível, se não na totalidade. Sim, alguma coisa. Alguma coisa, e aí o ganho continua igual. Perfeito, né? sim. Uma palavrinha sobre isso, só em 30 segundos. Ontem eu falei aqui no programa e anteontem eu falei lá na rádio Vila Real, que o prefeito Calil Baracate deveria tentar pegar uma carona nesse assunto, porque Cuiabá e Vargas Grande são cidades conurbadas. Eu falei com ele ontem, ele chegou a falar com o prefeito Emanuel Pinheiro, mas segundo ele, o prefeito Emanuel Pinheiro não demonstrou muito interesse de atender Vargas Grande, não. É porque ele já sabe a dificuldade que ele tem, exatamente para poder ter algumas vacinas aqui. Mas eu não acho que foi inteligente politicamente. Não, politicamente não. Não foi. Não Ainda foi. mais ele querendo capitalizar não isso para o filho. Exatamente. E o segundo a votação do Emanuel Nesse Pinheiro, aspecto, talvez a primeira foi Vargas Grande. Nesse aspecto você tem razão. Gente, olha só, vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando sobre esses assuntos ainda e também aqui tem muitas mensagens chegando em relação à Copa América, à vacina, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho na volta do intervalo.